Como se nada acontecesse. Se um africano marca um golo, então é logo um festejo. Ele é tão português como Dom Afonso Henriques. Todos os africanos são portugueses e nós precisamos deixar entrar 2 milhões de imigrantes porque um preto marcou um golo. É literalmente isso que começam a falar no Twitter, no Instagram, em todas as redes sociais. É sempre assim. Mesmo se Nuno Mendes fosse o próximo Cristiano Ronaldo, para quê ter jogos entre nações se nós podemos, ou qualquer outra nação, pode ir buscar jogadores a qualquer outra nação? O que é que importa ter um jogo Portugal contra a Espanha se Portugal pode ir buscar todos os seus jogadores a Espanha e a Espanha pode ir buscar todos os seus jogadores a Portugal? E se tu percebes o quão ridículo isso é, agora percebe o quão ridículo é termos jogadores tipo de Angola, como Nuno Mendes, a representar Portugal. De que é que vale a pena ter uma equipa a representar Portugal se nenhum dos jogadores são portugueses? E peço desculpa, mas Nuno Mendes não é português. Ele pode ter um papel a dizer que é português, mas qualquer marciano pode ser considerado português ao nosso governo. Por isso não significa nada. Não importa quão bom o jogador é. Se os teus pais são angolanos, se os avós são angolanos, se os bisavós são angolanos, então peço desculpa, mas o jogador é angolano. Ele que vai representar a equipa de Angola. Se nós temos de perder com uma equipa 100% portuguesa, é melhor do que ganhar com jogadores de outras nações. Porque ao fim do dia isso não é uma vitória portuguesa, independentemente do quão fingido. Imagine que um africano marca um golo. Um momento de glória? Talvez. Mas para muita gente, é como se o Wi-Fi tivesse caído. Olham para o lado, fingem que não viram. Agora, se o golo for mesmo bonito, daqueles de levantar estádio, aí sim começa a coreografia de opiniões. Ele é tão português quanto o Dolonce Henriques, dizem com orgulho. E num passe de mágica, todos os africanos viram portugueses. Até parece que um golo pode naturalizar 2 milhões de pessoas. Sim, é literalmente isso que começam a falar no Twitter, Instagram e companhia limitada. Um golo, um preto, uma nacionalidade inteira redefinida. E claro, como sempre, é sempre assim. Mesmo que Nuno Mendes seja o novo Cristiano Ronaldo, vem a pergunta existencial. Para que jogos entre nações se as nações pegam jogadores umas das outras como se estivessem no mercado livre? Portugal contra Espanha? Que gracinha! Portugal com jogadores espanhóis e Espanha com jogadores portugueses. Spoiler, isso não é um clássico, é intercâmbio da UE com bola. Agora que você percebeu o quanto isso soa ridículo, bem-vindo. Perceba também o absurdo de termos jogadores tipo Nuno Mendes, com origens em Angola, a representar Portugal. Afinal, de que serve ter uma equipa nacional se nenhum dos jogadores é nacional o suficiente? Pausa dramática. Desculpa, mas para esse pessoal, Nuno Mendes não é português. Pode até ter um papelzinho do governo dizendo que é, mas hoje em dia, até um marciano tira bilhete de identidade português se souber preencher o formulário. Isso não significa nada para quem acredita que só a árvore genealógica vale. Se os teus pais são angolanos, teus avós são angolanos, teus bisavós, bem, adivinha, és angolano, dizem eles. Vai jogar pela seleção de Angola. Porque, segundo essa lógica, ganhar com uma equipa 100% portuguesa, seja lá o que isso signifique, e perder com dignidade é melhor do que ganhar com gente que não se encaixa no molde europeu tradicional. No fim do dia, dizem eles, isso não é uma vitória portuguesa, por mais que a gente finja que é. Mas agora, calma. Antes de falar, assiste de novo ao vídeo. Como se nada acontecesse. Se um africano marca um golo, então é logo um festejo. Ele é tão português como Dom Afonso Henriques. Todos os africanos são portugueses e nós precisamos deixar entrar 2 milhões de imigrantes porque um preto marcou um golo. É literalmente isso que começam a falar no Twitter, no Instagram, em todas as redes sociais. É sempre assim. Mesmo se Nuno Mendes fosse o próximo Cristiano Ronaldo, para quê ter jogos entre nações se nós podemos, ou qualquer outra nação, pode ir buscar jogadores a qualquer outra nação? O que é que importa
importa ter um jogo Portugal contra a Espanha se Portugal pode ir buscar todos os seus jogadores à Espanha e a Espanha pode ir buscar todos os seus jogadores a Portugal? E se tu percebes o quão ridículo isso é, agora percebe o quão ridículo é termos jogadores tipo de Angola, como Nuno Mendes, a representar Portugal. De que é que vale a pena ter uma equipa a representar Portugal se nenhum dos jogadores são portugueses? E peço desculpa, mas Nuno Mendes não é português. Ele pode ter um papel a dizer que é português, mas qualquer marciano pode ser considerado português ao nosso governo. Por isso não significa nada. Não importa quão bom o jogador é. Se os teus pais são angolanos, se os avós são angolanos, se os bisavós são angolanos, então peço desculpa, mas o jogador é angolano. Ele que vai representar a equipa de Angola. Se nós temos de perder com uma equipa 100% portuguesa, é melhor do que ganhar com jogadores de outras nações. Porque ao fim do dia isso não é uma vitória portuguesa, independentemente do quão fingido. O que temos aqui não é só mais uma opinião jogada no ar. É uma tentativa calculada de redefinir quem é do país e quem só está a passeio, com base em melanina e geografia dos antepassados. É por isso que esse vídeo precisa existir, porque ideias como essas são perigosas e porque a exclusão racial não é um erro do sistema, é parte do sistema. Está normalizada, confortável, enraizada. Quando um jovem afirma que Nuno Mendes, nascido em Portugal, cidadão português, não é realmente português, porque os pais dele são angolanos, o que temos aí não é só ignorância. É um pensamento colonial disfarçado de senso comum. E o mais assustador, ele não está sozinho. Há uma plateia para isso, atenta, engajada e pronta para aplaudir. Portugal, o país das janelas abertas, das mesas fartas e da suposta hospitalidade infinita. Mas pergunta a quem tem pele negra se essa hospitalidade chega até eles. Há milhares de pessoas que nasceram aqui, cresceram aqui, vivem aqui, mas ainda são tratadas como se tivessem que passar por um controle de passaporte toda vez que tentam existir com dignidade. Isso não é exagero. Isso é um padrão, uma estrutura. E uma televisão onde ainda é raridade ver jornalistas ou apresentadores negros não é um lapso, é sintoma. O vídeo não foi um acaso, foi a ponta do iceberg, o resultado de séculos de uma narrativa excludente, de que há portugueses de verdade. E os outros que estão cá, por favor. Quando um jogador negro marca um golo, a comemoração é pela habilidade, mas a pertença continua sendo negociada, como se a nacionalidade de alguém tivesse que ser provada com cada drible. Enquanto isso, jogadores brancos... Bem, ninguém nunca pergunta de onde vieram os avós. A portugalidade deles vem com selo automático. Alguns dirão que estamos a fazer tempestade em copo d'água, que estamos a politizar o futebol, mas normalmente quem diz isso nunca teve que se explicar, nunca teve que se provar, nunca foi questionado por existir. O desconforto é, muitas vezes, sinal de privilégio. E reconhecer a exclusão não é atacar o país, é querer que ele seja melhor. Porque fingir que está tudo bem é uma traição ao futuro. Claro que nem todos os portugueses pensam como o rapaz do vídeo. Mas o problema não é só quem grita, é quem vê e escolhe ficar calado. O silêncio é o fertilizante da ignorância. Portugal tem uma chance histórica de reconhecer que o seu povo hoje é múltiplo, que há vozes e rostos que não se encaixam no retrato antigo, que isso não é ameaça, é riqueza. Milhares de pessoas estão aqui por causa de laços criados à força, colonização, exploração, migração. Não são visitantes, são capítulos vivos da história. E por isso, episódios como esse vídeo merecem resposta, merecem confronto. Não estamos a pedir favor, estamos a exigir o básico, o direito de existir sem ter que justificar nada. O século XXI já chegou. Está na hora de a identidade portuguesa deixar o século XIX para trás. Um país que quer evoluir precisa reconhecer que sua força está na diversidade. Negar isso é escolher a estagnação.
É nostalgia que não serve a ninguém, exceto aos que já estavam no topo. Então, se isso fez sentido para ti, não fiques calado. Fala com os teus amigos, partilha este vídeo, comenta, questiona, educa quem está à tua volta. Porque é assim que se muda uma sociedade, palavra por palavra, gesto por gesto. E se ainda achas que tudo isso é exagero, faz uma reflexão honesta. Por que é que uns precisam provar a nacionalidade e outros não? Este canal não está aqui para fazer média. Está aqui para dizer o que precisa ser dito, com respeito, mas sem rodeios. Porque há silêncios que são coniventes, e há verdades que libertam, mesmo quando doem. Se estás conosco nessa luta por justiça, por verdade e por um país mais digno para todos os seus filhos, inscreve-te, dá o teu like e comenta aqui embaixo. A tua voz importa. E para fechar, um grande abraço para Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Portugal. E claro, o Brasil. Até ao próximo vídeo e lembra-te, a liberdade começa na mente. Sem esquecer, esse conteúdo foi extraído no canal Fronteiras.